Queridos irmãos e irmãs, diletos internautas que nos seguem através da missa transmitida ao vivo, aqui da Igreja São Gabriel, nossa recém-paróquia, no distrito de mesmo nome, município de Planaltina, Goiás. Trago aqui a intenção da dona Neuza, mãe do nosso Frei André, que se encontra gravemente ferida, enferma, na UTI, lá no sul, onde o filho está com ela. Nós estamos reunidos nesta noite tão bonita, nesta paróquia tão amada de São Gabriel, celebrando esse 12º domingo do tempo comum. Hoje o nosso Deus nos convida a escutar com muita atenção as palavras mais importantes de Jesus para os nossos tempos conturbados. Não tenhais medo. 3 vezes nosso Senhor repete esta ordem no Santo Evangelho deste domingo. É uma palavra muito forte. É uma convocação à coragem cristã. Não é apenas um simples conselho, mas, repito, uma convocação. O medo, meus irmãos, sempre foi uma das maiores armas do demônio. O medo paralisa, enfraquece, silencia a alma da gente e impede que os homens cumpram sua missão neste mundo. A primeira leitura nos apresenta o profeta Jeremias cercado de perseguições, ameaças e armadilhas. Seus inimigos observam cada um dos seus passos, esperando uma fraqueza do profeta para poder destruí-lo. Mas Jeremias proclama com firmeza, como nós ouvimos: o Senhor está ao meu lado, como um forte guerreiro. Essa consciência bonita que o Antigo Testamento tinha de que Deus é tão forte que ele se torna um guerreiro ao lado do povo de Israel. A força do profeta, meus irmãos, não vinha dele mesmo, vinha do próprio Deus. Quando Deus está conosco, nenhuma perseguição pode destruir aquilo que Ele quer realizar na vida de cada um de nós. Essa também foi a experiência de São João Batista, cuja novena estamos celebrando nesses dias. São João não teve medo de anunciar a verdade, não teve medo de denunciar o pecado da sua época, não teve medo dos poderosos, não teve medo de perder a própria vida, como foi o resultado da sua entrega. Preferiu perder a cabeça a perder a verdade. Por isso permanece esse grande santo como modelo para todos nós cristãos, que desejamos viver uma fé sem negociações e sem concessão ao erro. Porque os nossos tempos são assim. Eu gosto da Igreja Católica, mas não gosto do que a Igreja ensina. É comum a gente escutar isso em nossos dias. Eu sou católico, mas eu não sigo as orientações morais da Igreja Católica. Eu continuo usando anticoncepcional, usando o DIU, fazendo laqueadura, fazendo vasectomia, não quero ter filhos.
A igreja ensina que a gente precisa ter filhos, mesmo com dificuldades, mas eu não aceito isso. A igreja me pede a comunhão, a confissão, mas eu não gosto de confessar. Prefiro não confessar porque a confissão com o padre é confessar com um homem. E isso eu não aceito, mas eu sou católico. Eu não creio que a gente tem que ir à missa todo domingo. Acho que isso é uma bobagem, eu devo ir à missa quando eu estiver sentindo bem. Esse é o pensamento do católico pagão. Católico que não sabe nada de Deus na sua vida. Eu gosto dos meus vícios. Acho bom viver meus vícios. Eu acho que a gente tem que satisfazer o corpo, atender os prazeres. Eu não sou fiel no matrimônio. Quando há uma oportunidade, eu conheço pessoas diferentes no sexo, mas eu sou católico. Esse católico, ele não faz a vontade de Deus, ele faz a sua vontade. Ele é dirigido pela sua vontade. Hoje, meus irmãos, existe uma pressão silenciosa para que os cristãos se calem. Você não pode falar contra a macumbaria, contra as coisas de bruxaria. Você não pode falar contra o satanismo, porque você está sendo arrogante, antirreligioso. É assim. Hoje há pessoas que dizem que precisa até tirar o diabo aqui dos pés de São Miguel Arcanjo. O demônio está debaixo dos pés do arcanjo. Não, o diabo é bom. É muito triste isso. E nos Estados Unidos tem grupos satanistas que estão processando a igreja para que a igreja tire a imagem de Satanás debaixo dos pés de São Miguel Arcanjo. Porque tem muita gente hoje que acha bom o demônio. Uma vez conversando com um satanista, ele diz: não, padre, o diabo é muito bom. Ele dá mulher bonita para a gente. Ele dá vontade de usar as drogas. A gente usa as drogas, a gente vê o diabo é bonito. Aí depois alguém me disse, isso faz muito tempo, aquele homem que estava conversando com o senhor, falando que o diabo é bom. Ele teve uma morte muito triste, embriagado, dirigindo o seu carro. Ele tinha um jipe desses reformados, satanista. Odiava Deus como o diabo odeia. E ele teve um acidente. O jipe virou, ele caiu debaixo do jipe, ficou preso. E sabe de que ele morreu? Afogado na gasolina do jipe que foi caindo na sua boca, e ele afogou naquela gasolina. Quando alguém me contou, eu pude pensar, como que ficou o diabo ali? Por que o diabo não salvou? Não, o diabo ficou ali sentado rindo, debochando. Porque, gente, o demônio não tem nada de bom. Se o diabo dá alguma coisa a alguma pessoa, depois ele cobra. E ele cobra às vezes a vida. A satisfação do diabo é ver as almas morrerem no pecado, na escuridão das trevas. Esse é o gosto do diabo. Muitos hoje, por causa da influência satânica, têm medo de defender a família. Medo de defender a vida humana desde a concepção no útero da mãe até a morte natural. Medo de afirmar que a identidade cristã da nossa civilização é que nos conduz à luz.
Medo de denunciar a corrupção, medo de questionar as estruturas injustas, medo de contrariar as ideologias dominantes. Aí quando você critica as prisões do dia 8 de janeiro, o bispo faz política. Quando você critica esse governo corrupto, que é capaz de roubar até dos aposentados, né, ele está fazendo política. Quando você questiona esses presidentes do legislativo nosso nacional por irresponsabilidades, por não ter coragem de defender a verdade e as pessoas, você está fazendo política. Não. Nós estamos colocando o dedo na pereba de um país que está doente, de um país que não tem mais amor nem perdão. Aí quando você vê um sacerdote da igreja dizendo que não pode ter anistia para o pessoal do 8 de janeiro, esse sacerdote não entendeu o seu ministério e certamente ele nunca foi visitar os presos injustos, inclusive da nossa diocese, gente que não fez nada e que está lá na cadeia sem poder ver suas crianças crescerem. Esse padre não viu isso. Anistia significa perdão. Mas eles dão perdão para os marginais, para os traficantes, para os chefes de facções, mas não, a anistia para esses que estavam na manifestação, não. Claro que a gente é a favor de que sejam, que paguem pelos erros que fez, aqueles que quebraram, aqueles que estragaram, precisa pagar. Mas gente que não fez isso não tem por que estar lá, enjaulado como animal, muitas vezes maltratados, porque são patriotas. Mas Jesus nos diz hoje, não tenhais medo. Às vezes algumas pessoas perguntam, o senhor não tem medo de falar disso? Não. Se eu não falar, as pedras vão falar na minha frente. Eu tenho pena de quem não fala. De quem não tem coragem de dizer a verdade. Porque ser cristão é não se calar diante das injustiças. São João Batista fustigou Herodes. Jesus questionou Pilatos. Eram os mandantes da época. Não tenhais medo. Porque, meus irmãos, uma sociedade que perde a verdade, perde também a liberdade. É o que nós estamos vivendo agora. Hoje é tão difícil que você não pode pregar a verdade. Você tem que ficar folheando. Tem muitas coisas que a gente precisa ensinar ao povo, ensinar para vocês, da moral católica, da consciência católica. Eu não posso falar aqui, senão amanhã eu vou preso. Eles bloqueiam todas as contas da diocese, todas as paróquias, para pedir indenização. Mas eles podem nos xingar. Eles podem dizer, essa família conservadora, que é uma bobagem, até o presidente da República fala isso. Essa família que quer criar filhos assim, nós vamos atrás dos seus filhos. Eles podem falar, mas nós não podemos fazer nada. Uma nação que perde Deus, perde igualmente o sentido da dignidade da pessoa humana, como nos fala os documentos da igreja, a doutrina social da igreja, os ensinamentos dos papas, inclusive do Santo Padre, o Papa Leão XIV. Por isso, meus irmãos, nós não podemos ter medo de defender a honestidade, quando a mentira se torna comum no nosso mundo. Não podemos ter medo de defender a família conservadora, a família católica, a família com muitos filhos, a família que educa as crianças para Deus. Enquanto tantos tentam enfraquecer a família.
Como no carnaval que vocês viram o deboche que fizeram da família católica. Mas todos esses que debocham poderão morrer também debaixo do jipe envenenado pela gasolina. Não podemos ter medo, meus irmãos, queridos professores católicos fiéis, de testemunhar Cristo nas escolas, nas universidades carcomidas pelo comunismo, pelo marxismo cultural, nos ambientes profissionais e nas redes sociais. É uma pena que nós, às vezes, não sabemos usar as redes sociais. Rede social não é para você colocar suas fotos lá de biquíni, nu, lá banhando. Não, isso é coisa de postar. Católico não posta isso. Você posta coisas bonitas da família, coisas de Deus, da igreja. É isso que a gente posta nas redes sociais. O evangelho de hoje, meus irmãos, não foi dado para a igreja para ser escondido, para ser colocado debaixo da mesa. O evangelho que nós ouvimos hoje é para ser anunciado de cima dos telhados. Ao longo do século passado, nós mais velhos, que nascemos lá, vimos ideologias políticas e culturais prometerem o paraíso na terra. O comunismo é o paraíso na terra. Eu lembro do meu professor de quinta série que fechava a sala para ensinar para nós como que era Cuba, como que era Moscou, como que era o comunismo. Todo mundo ia ser igual. Os ricos iam perder suas fortunas e os pobres iam herdar tudo isso, e todo mundo seria igual, sem fome, sem sofrimento. E vocês pensam que eu acreditava nisso? E meu pai também acreditava nisso? As comunidades eclesiais de paz, a gente naquilo lá, e tudo falando disso, né? Aí quando eu entrei para o seminário, um dia meu bispo disse para mim, isso é tudo mentira. O comunismo só ensina a morte, só traz a morte. Agora nós estamos vendo aí, depois de 70 anos, o povo cubano morrendo de fome. Fidel Castro, que morreu, deixou fortuna que eu não sei se já resolveu. Todos os chefes comunistas, eles são arquibilionários. Eles falam contra o capitalismo, mas tem iPhone. Viaja de avião caro. Tem mansões. Esse senhor que foi preso aí como narcotraficante da Venezuela, não se sabe o que fazer com tanta riqueza desse homem fora da Venezuela e o povo lá morrendo. Esse é o comunismo. O comunismo traz fome, porque tira Deus, tira a família, tira tudo. Que tristeza. Sempre que Deus é tirado do centro da vida social, da vida cultural, o homem acaba esmagado pelo próprio homem. É a situação do Brasil. Homens que esmagam a nação e ninguém dá conta de fazer nada. Mas a Santa Igreja de Cristo, com 2000 anos de idade, que conhece a história de todos os ditadores e comunistas, fascistas, nazistas e istas, que perseguiu Deus e a fé, viu a morte de todos. Vocês imaginam? No final do século XIX tinha um homem que chamava Frederico Nietzsche, existencialista, pagão, ateu, andou com Dom Pedro II no trem lá na Europa e depois deixou no seu diário que o imperador do Brasil era muito inteligente, era um filósofo. E ele dizia, eu matei Deus, eu criei o Superman, o super-homem. Deus não existe, Deus está morto. Hoje os nossos jovens nas universidades ficam lendo os livros desse homem. Eu os tenho lá na minha biblioteca, os livros de Frederico Nietzsche. Assim falava Zaratustra.
e tantos outros ensinamentos malignos. O que aconteceu? Na década de 60 ele morreu. Ele matou Deus, mas morreu. Aí um católico escreveu lá em Nova York, no viaduto: olha, Deus avisa, Nietzsche morreu. Ele tinha dito: eu matei Deus. O católico disse: ele morreu. São João Paulo II depois disse: quem tenta matar Deus morre. E é verdade. A igreja, meus irmãos, continua proclamando: Cristo é o único caminho, o único salvador das nossas vidas, o único que pode salvar o mundo. E nenhuma ideologia, nenhuma filosofia humana poderá substituir o Evangelho de nosso Senhor. Nenhum projeto humano poderá ocupar o lugar de Deus. O Brasil, meus irmãos, atravessa, como todos nós sabemos, uma profunda crise moral. Não é apenas uma crise econômica, administrativa, política ou institucional. É uma crise de consciência, crise moral. Porque se lá em cima a corrupção cresce, mas no meio do povo também cresce. Povo que mente, povo que não paga o que deve, povo que não quer trabalhar por preguiça. Isso é corrupção. Que a gente fica xingando os políticos, os corruptos, mas a gente esquece, o povo também é corrupto. Grande parte do povo é. E a gente tem que ter cuidado para não ser, para não mentir. Como é que pode? Bate a campainha, o pai fala para o menino: vai lá e fala que eu não estou, porque é alguém que veio cobrar a prestação que está atrasada. O pai corrupto mentindo para os filhos: você não dá conta de pagar, vai lá e negocia. Mas mente, ensina um moleque a mentir. Depois vai querer que o filho conte para ele as coisas. Não vai contar. Quando a mentira passa a ser aceita, quando a corrupção deixa de causar indignação em nós, quando a família é enfraquecida, quando as crianças deixam de ser educadas na fé verdadeira, quando Deus é expulso da vida pública, a sociedade inteira adoece. O remédio não é apenas uma mudança de governo e das leis. O remédio é a conversão dos corações. Se não houver conversão, não muda. Você só tira o chicote de uma mão e passa para outra. E sem conversão, você não tem pena das pessoas. É tanto ódio que a gente escuta. Os líderes que deveriam dar exemplo de concórdia são os que mais odeiam e mandam o povo se odiar. A verdadeira transformação da nossa pátria não acontecerá apenas por reformas políticas. Já dizia o grande professor Olavo de Carvalho. Essa reforma nasce da renovação das famílias. Acreditem. Nós só podemos salvar a nossa pátria se nós salvarmos nossas famílias. Porque de onde vêm os corruptos? De onde vêm os desonestos? De onde vêm os ditadores? De famílias que não rezam. De famílias que só pensam no dinheiro e na fama. A família, meus irmãos, continua sendo a primeira escola da fé, da honestidade, do trabalho, da responsabilidade e do amor a Deus. Hoje eu perguntava a uma menina grande: filha, você já sabe fazer café? Não. E eu perguntei para a mãe: mas você não ensina? A mãe ficou meio vergonhada. Porque a mãe tem que ensinar às filhas os deveres domésticos, o pai tem que ensinar aos filhos os deveres do trabalho. Isso não é
Não é patriarcalismo não, gente. Porque nós fomos adoecidos pelo feminismo, que quer que a mulher manda nos homens, quer que o homem seja igual à mulher. Não. O homem tem seu lugar na família, a mulher também tem. Pai e mãe. E os filhos têm o papel de obedecer e seguir os pais. Quem não educa seus filhos vai vê-los na prisão ou mortos pela polícia no tráfico de drogas. Porque é dentro de casa, gente, que se forma os futuros sacerdotes. Por que falta padre no Brasil? Porque as famílias não querem ter filhos. Vai aumentar. Daqui 10, 20 anos, vocês vão ver o tanto de padre que nós vamos ter. Porque nós temos famílias agora com muitos filhos. Está voltando. Os jovens estão casando mais novos, casando com dificuldade, para viver as dificuldades que os pais, que vocês mais velhos viveram. Aqui todos que têm mais de 30, 40 anos de casado, casaram todos pobres. Começaram do nada. A mãe buscando água na bica para lavar as coisas em casa. O homem correndo na roça para trabalhar, para buscar o de comer. E venceram. Mas hoje não. Para casar você tem que ter um apartamento montado, tem que ter casa, tem que ter sítio, tem que ser... Não, gente, não é assim. O casal de Deus casa na fé. E Deus vai ajudando. E vai trabalhando, vai conquistando. Trabalho tem. É assim que a gente vive. Você ganhar tudo de mão beijada não faz bem. Quantos que receberam grandes heranças e acabaram com tudo e viveram pobres? Porque os pais não ensinaram a trabalhar. Ah, não preciso trabalhar porque eu sou rico. Vai nessa. É da família que nasce o bom empresário, o bom empreendedor, o bom funcionário público, os bons políticos, os bons religiosos, os bons pais, as boas mães, os bons professores, profissionais e governantes. Quando a família é forte, a sociedade é forte. Quando a família se desagrega, tudo começa a se degringolar. Por isso nós devemos investir nas crianças e nos jovens. Uma geração mal formada produz uma sociedade enfraquecida, cheia de pecados e miséria, como nós estamos vivendo, droga tomando conta de tudo, pornografia, prostituição. Uma geração educada na verdade, na fé e na virtude, pode renovar uma nação inteira. Basta a gente ir na Polônia para ver o que é a Polônia. Famílias numerosas, todo mundo trabalhando, cidades limpas, justiça, nada de malandragem, nada de gente pedindo, todo mundo trabalhando, seus sítios tudo arrumado, as casas tudo arrumado, tudo muito bonito. Porque é família católica, 95% do povo vai à missa todo domingo e durante o dia as professoras começam a aula levando os meninos na adoração do Santíssimo, nos colégios. É preciso, meus irmãos, recuperar a autoridade dos pais, o respeito aos professores, e hoje virou anarquia isso. O professor não vale nada mais na escola. Só o aluno tem direito, e direito de passar de ano, mesmo se não estuda. Isso é uma vergonha. Por isso que a educação no Brasil está lá quase no final da fila. Está lá atrás do número 180 e tantos da educação. Porque falta o quê? A centralidade da fé, a responsabilidade moral e o amor à verdade. Crianças que não são educadas para respeitar os mais velhos. Filhos que não tomam mais a bênção dos seus pais. Eu quero dirigir uma palavra muito especial aos jovens da nossa paróquia, da nossa jovem paróquia. Jovens, não tenhais medo de ser diferentes. Vocês são católicos. Vocês não devem ser melhor do que nenhum jovem do mundo aí que está nas drogas, na prostituição, na imundície. Mas vocês têm a obrigação de ser diferentes, porque vocês são de Deus. Diferente no jeito de vestir, no jeito de falar, no jeito de ser. Diferente lá no trabalho. Você trabalha, você ganha seu salário, mas não rouba do patrão. Jovens que têm coragem de trabalhar e não ficam na preguiça,
zapeando o dia todo. WhatsApp, Instagram não alimenta o bucho de ninguém. Faz esvaziar a cabeça das pessoas quando é usado demais. Não tenham medo, meus jovens, da pureza, de guardar sua virgindade para o casamento, de ter um namoro cristão. Não tenhais medo da oração, de vir aqui na igreja rezar, de ler sua Bíblia em casa, rezar seu terço. Não tenhais medo da igreja, não tenhais medo de escolher nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo oferece muitos caminhos para os jovens, que parece ser caminho de liberdade. Eu faço do meu corpo o que eu quero, meu corpo, minhas regras. Eu fumo maconha, eu fumo cocaína, eu fico no manais, eu fico noiado, eu fico bem assim. Cuidado, isso é o mundo. Jovem católico não entra nisso. Nada contra quem está no sofrimento das drogas. A gente tem que ajudar, mas vocês não têm que ser como eles. As drogas, os vícios, a banalização da sexualidade, o vazio espiritual, a cultura da superficialidade e a perda do sentido de Deus não produz felicidade. Produz sofrimento, solidão e escravidão interior. Esse dia eu perguntei a uma menina bonita, veio conversar comigo na sacristia, aos jovens, eu falando de castidade, veio você. Eu perdi minha virgindade. Tive 3 quedas com 3 pessoas, uma menina de 17 anos. E eu olhei para ela e pensei que ela já tinha uns 25, 17 anos, já acabada por causa das prostituições. A mulher não pode se entregar assim. A sexualidade de vocês, meus filhos, é um dom de Deus. O sexo não é para ser brinquedo. A sexualidade é para ser usada com amor dentro do casamento, em razão do amor do casal e dos filhos. Por isso, tudo que é prazer sexual fora do casamento é pecado. Masturbação é pecado. Ter relação sexual com animal é bestialidade, é pecado. Fazer sexo com as próprias mãos diante do computador, vendo pornografia, é pecado gravíssimo, que acaba com a alma das pessoas. Isso hoje já não é problema só dos jovens, tem um monte de velhos já, com mais de 70 anos, perdidos na pornografia, porque as esposas vêm me dizer: telefone celular, computador não é para isso. Isso é impureza, gente. O que Jesus fala nas bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. E a pureza do coração é a castidade. Guardar a castidade. Casal que fica vendo filme pornográfico para ter relação sexual, isso é pecado, gente. Como é que pode? A que ponto nós chegamos nos nossos tempos? Eu estou falando isso para vocês como pai de vocês, porque eu não vejo sacerdote nem bispo com coragem de falar dessas coisas mais. Ninguém tem coragem de falar mais isso, porque é cafonice? Não é não, isso é que leva para o céu. Tem muitos jovens caído, acabado, porque os padres, os pais, os catequistas já não pregam mais a moral da igreja. Por isso nós estamos nesse escândalo dos nossos tempos. Jovens que querem viver a castidade, que vão confessar por aí, e diz para o padre que está vivendo o casamento cristão, santo, e o padre incentiva a ter relação antes de casar para se conhecer. Mas veja, meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? Esse padre vai prestar contas gravemente diante de Deus. Não é aqui na minha diocese, porque se fosse eu já tinha chamado a atenção. São Paulo nos recorda na segunda leitura que nós ouvimos hoje. Eu vou falar mais um pouquinho, porque o bispo pode falar um pouco mais, porque nem sempre a gente vem na comunidade. Então, quando vem, você tem que resumir o ano todo para falar para vocês. São Paulo diz: se o pecado entrou no mundo por um homem, a salvação veio por um homem, Cristo Jesus. O dom da graça, diz ele, de Deus derramou-se em abundância sobre todos nós. Gente, não tem alegria maior do que você ter Jesus no coração.
do que você ser de Deus. Você levantar cedo e pensar em Deus, e deitar e pensar em Deus, fazer suas orações, vir à missa. O mal, meus irmãos, existe. O diabo existe. Ele não é só uma figura aqui debaixo dos pés da imagem de São Miguel, que está aqui ao lado da igreja, da imagem de São Gabriel. Não, ele existe. O pecado existe, mas a graça de Deus é infinitamente maior. E vocês vieram aqui nesta noite porque vocês amam a Cristo. Por isso nós damos glória a Deus por isso. Porque vocês podiam ter ficado em casa assistindo televisão, comendo, bebendo cerveja, mas vocês vieram à missa. Mas eu tenho que falar isso para vocês, mesmo que vocês sejam pessoas tão boas, para prevenir o coração para não cair no pecado. E para vocês também ter força de dizer para os outros que é bom ter Jesus no coração. Quando Cristo ocupa o centro da nossa vida, que é o coração, os medos começam a perder força. Quando Cristo reina no coração da pessoa humana, nasce a coragem dos santos. Que São Gabriel, arcanjo, nosso patrono, defensor do povo de Deus, nos ajude a combater o combate da fé, o bom combate. Que São João Batista nos ensine a proclamar a verdade de Jesus sem medo. Que as nossas famílias permaneçam firmes na fé. Que os nossos jovens sejam testemunhas corajosas de nosso Senhor Jesus Cristo. E que a Imaculada Conceição, padroeira da nossa Diocese de Formosa, copadroeira também desta paróquia com o título de Nossa Senhora Aparecida, nos ajude a viver aquilo que o Evangelho de hoje nos pede. Não ter medo da verdade, não ter medo da cruz, não ter medo de pertencer inteiramente a Jesus Cristo, nosso Senhor. São Gabriel e Nossa Senhora Aparecida nos livre da peste, da fome, da guerra e do comunismo. Assim seja. Amém.